palestra do dia, Por que livre? Com o André Bertelli Araújo. O livro vai ser sorteado após a palestra, tá? Só me dá o vídeo aqui, por favor. O André é analista de sistemas do SERPRO. Ele trabalha com administração de redes e sistemas. É professor da pós-graduação em software livre no Instituto Superior Fátima, em Brasília. E é líder e desenvolvedor do projeto HLBR, que é hospedado em hlbr.sf.net. Amanhã a gente vai voltar, então, àquele nosso modelo de debates, né? Nós teremos as palestras sobre o futuro do Interleges. Aí, a comunidade Gitec debatendo sobre o futuro do Interleges, sobre o projeto Interleges 2. Certo, André? Então, com vocês, André Bertelli. Alô, teste, boa noite. Bom, qual é o ponto cego em primeiro lugar? Qual é o barra dev barra nu aqui? Mais ou menos aqui? Não, eu posso ir. É bom porque dá tempo de ver a transparência mudar, pensar um pouquinho. Não, prefiro esse. Obrigado. Bom, o tema da palestra Por que Livre? Por que está esse tema assim enigmático? Quando o Jean me convidou no primeiro momento para dar essa palestra aqui, eu pensei em fazer um condensado das primeiras aulas que eu dou na matéria que eu ministro lá no Instituto Fátima. E as primeiras aulas elas são mais teóricas. A gente vê um pouco da história do sistema Unix, do Linux, do software livre, licença de software livre, sistemas operacionais livres, e a gente embarca um pouco nessa conversa aí, nessa pesquisa. E a aula tende a ser um pouco mais teórica. Como é uma palestra de cerca de 50 minutos, eu resolvi condensar isso tudo. E esse porquê leva uma pergunta. Isso tanto pode significar por que ser livre, por que o software ser livre, para que se preocupar em existir software livre, como por que usar software livre, para que, por que livre? Livre por quê? Ah, software livre, moda, tal, mas por quê? Então, vamos começar. Bom, essa é mais ou menos a agenda do que a gente vai ver. Introdução, primeiro a gente vai fazer uma pequena arqueologia computacional, né, voltando às décadas de 60 e 70. Pincelado do projeto GNU, que é a gênese do software livre, pelo menos com esse termo. Do código aberto também, que vale a pena ser citado. As duas coisas se complementam. Muito do que a gente fala hoje de software livre, na verdade, é software livre e código aberto. Não é a mesma coisa? Bom, tem algumas diferenças, mas a gente pode, pelo menos a princípio, a gente pode colocar os dois lado a lado. Então, começando. Software livre de código aberto. Isso são algumas coisas que se falam desse tipo de software hoje em dia. Alguns dizem que é uma moda recente, é uma coisa que surgiu lá nos anos 90, há 10 anos, pouco mais de 10 anos para cá. Tem quem diga que é uma moda passageira. É interessante que semana passada, eu estive vendo uma propaganda na televisão da Futura, e é uma propaganda que citava coisas. Na medicina, antigamente, se acreditava isso. Já houve, aí mostravam as figuras de Hitler, já houve homens que foram tidos como heróis tal, e a propaganda finalizava assim, e já houve quem dissesse que a televisão ia ser só mais um eletrodoméstico na sua vida. Era propaganda da emissora Futura. Então tem que olhe para software livre, as pessoas com quem eu converso cara a cara, dizem, não, isso é uma moda, isso é mais G menos G, mais uns anos aí, isso é porque o governo está promovendo muito. Essa moda está durando mais porque o software é de graça. Mas um dia, qualquer hora isso vai passar. E tem o terceiro tópico, que é programa de graça. O que é software livre? Programa de graça. O software pode ser livre e pode ser gratuito. Geralmente você vê as duas coisas, mas uma coisa não implica na outra. E geralmente também isso já é dito de graça, já para implicar
Vem aquele raciocínio básico que todo mundo tem. Uma coisa que é de graça não tem tanta qualidade quanto uma coisa que é cara, né? Isso pode ser considerado uma falácia, um sofisma. Tem softwares livres e de código aberto que tem extrema qualidade. Nós vamos ver ao longo da palestra também. E esse último termo aí é um termo que eu acho interessante, que às vezes é usado por algumas empresas e organizações que ainda estão pensando, pesquisando, vendo se vamos migrar nossos sistemas para software livre, para código aberto, tal. Eles se referem a software alternativo. E é um tema que eu acho assim particularmente engraçado, porque o que quer dizer software alternativo? É software de hippie? O que é isso? Mas eu vejo esse termo às vezes ser usado até a nível de imprensa. Enfim, isso é só alguns comentários de onde é que nós estamos e que tipo de dúvidas existem hoje em dia. Bom, vamos agora jogar nossa máquina do tempo lá para as décadas de 60 e 70. Vamos ver como é que isso começou. Não, mas espera aí, software livre. O Richard Stallman inventou o termo software livre e começou por Arduino em 83. Não, tudo bem, mas o que eu quero discutir tem as suas raízes ainda mais antigas. Então vamos voltar. Nos anos 60 e 70, imperava a era dos mainframes. Quer dizer, a gente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, de cada funcionário tem na sua mesa de trabalho um computador, que é a ferramenta de trabalho que ele usa para produzir textos, para calcular planilhas, para acessar sistemas, acessar dados e tal. O que você tinha naquela época, quando tinha um computador na organização, era uma máquina enorme, uma geladeira, ou mais, ou ainda maior do que isso aí. Vocês são máquinas relativamente simples, essas duas. Da direita, acho que é um VAX, o de baixo é um PDP. São máquinas dessas eras, uma das duas da década de 60, acho que é da foto em preto e branco, a outra da década de 70. Mas, enfim, as organizações, as empresas que tinham computadores, que nem todas tinham, que era uma coisa cara e difícil de manter, tinham uma máquina dessas, um conjunto pequeno de máquinas. Os funcionários tinham nas suas mesas um terminal de computador, que nada mais era do que um monitor e um teclado, conectados por cabos àquele computador. Então, na verdade, é um computador só, com um monte de terminais sendo acessados. Naquela época, essas máquinas muito grandes, caras, não era todo lugar que você via. Hoje em dia você tem até computadores de bolso, PDAs, que têm funções de computadores, vamos dizer assim, né, adultos, crescidos de mesa. Naquela época o software era um detalhe. O que significa isso um detalhe? Não havia um mercado, pelo menos, até que se comercializava software, mas não havia um mercado consistente de software. O mercado de informática era de máquinas. Uma empresa se contactava um fornecedor grande de computadores, na época era a IBM, a DEC, eram as grandes empresas dessa época. Eu quero um computador para a minha organização. Para quê? Eu quero para rodar minha folha de pagamento e meu sistema de contabilidade. A IBM, ou a DEC, ou o fornecedor, o HP, e oferece, não, nós temos o mainframe modelo tal, para a sua organização, essa capacidade aqui está adequada. E os sistemas? Não, os sistemas vão junto com a máquina. Quanto custa a máquina? Tantos $1000, tantas dezenas de milhares de dólares. E os programas? Os programas não eram cobrados, vinham junto. Isso parece uma coisa interessante para a gente hoje, que nós compramos máquina, compramos software e compramos separadamente. Até porque existe uma diversa gama de possibilidades. Hoje em dia você tem um mercado de software. O mercado de software pode ser visto separadamente do mercado de hardware. Naquela época não tinha, o software vinha junto, era um brinde, era um adicional. Ninguém se preocupava muito em ter essa coisa separada. Por quê? Porque geralmente quem fazia esses programas era o fabricante que conhecia a máquina. Até porque as máquinas mudavam muito, não tinha essa compatibilidade que nós temos hoje em dia. Você usa um programa num Pentium 1, 2 anos depois você troca ele Pentium 2, usa o mesmo programa, ou uma versão mais atual dele, mas aquele mesmo programa vai rodar num Pentium 1, num Pentium 2, num Pentium 3, pode ser que rode no 486, vai rodar no Windows 2000, no Windows XP, pode ser que rode no Windows 95 e assim por diante. Naquela época você não tinha essa compatibilidade nem sequer a nível de máquinas. Por exemplo, a máquina PDP, essa máquina da foto em preto e branco aí é a máquina da DEC, ela tinha série de máquinas PDP, PDP 7, PDP 8, PDP 9, 10, acho que essa é um 11. Essas máquinas eram completamente diferentes entre si. Pelo nome você acha, eram evoluções. Realmente elas foram sendo lançadas uma após a outra. E cada máquina subsequente era mais capaz do que a outra, mas não tinha compatibilidade de software. Os programas tinham que ser completamente reescritos. Os processadores eram diferentes, os chipsets eram diferentes. Não tinha esse conceito, essa coisa de chipset, compatibilidade não tinha. Então quem fazia os programas, quem fazia o software, era o próprio fabricante da máquina.
Como você só ia comprar a máquina na mão do fabricante, ele não se preocupava em vender o software. Você não ia comprar o software separado, sem ter uma máquina, e se você comprando a máquina, você ia precisar do software de cara. Eu quero comprar uma máquina de vocês. Para quê? Para rodar esse sistema de folha de pagamento de vocês. Então, o software é junto. Então, essa coisa de mercado de software proprietário, software pago, é uma coisa bem mais recente. Começou a surgir lá pela década de 70 e tal. Mas, enfim, em meados dessas 2 décadas, mais especificamente fins da década de 60, 69, se não me falha a memória, ou então em 71, mas por volta dessa época, surgiu o sistema Unix. O que é que isso tem a ver, só para dar a bússola, a direção para quem não estiver acompanhando bem, os sistemas Linux que nós usamos hoje, e os sistemas BSDs também, eles seguem a padronização do sistema Unix que foi criado nessa época. O Unix era um sistema que foi criado por esses 2 camaradas que aparecem na foto. Eles estão na frente de um PDP-11, uma máquina da época. Primeiramente, o sistema se chamava Unix com CS, porque era uma brincadeirinha que eles fizeram com um sistema que existia na época, chamado Multics. Multics foi um projeto que foi criado por várias organizações, pela universidade, o MIT, o Massachusetts Institute of Technology americano, incluindo também o Departamento de Defesa americano e várias empresas grandes do ramo, a própria IBM, a própria DEC. Era um projeto multimilionário que visava, no começo da década de 60, 61, se não me falha a memória, que visava fazer um sistema operacional que tivesse características modernas. Quais eram as características modernas daquela época? Que tivesse memória virtual, rodasse vários programas ao mesmo tempo, fosse multitarefa, que hoje para a gente é a coisa mais boba que um sistema operacional faz. Qualquer sistema, você vai colocar num computador, você espera que ele faça isso, que rode vários programas ao mesmo tempo, tenha memória virtual, etc, etc, etc. Naquela época isso era ainda uma utopia. Então, nenhum dos sistemas operacionais existentes, e era praticamente um sistema operacional para cada máquina e modelo de máquina que existia, que a coisa mudava radicalmente de um computador para outro, não tinha essa compatibilidade. Houve a gênese desse processo, desse projeto. O MIT encabeçava esse projeto, várias organizações entraram, várias empresas com programadores, com recursos pagos. E foi um projeto que, 10 anos depois, eles ainda não tinham um sistema operacional pronto. Esses 2 programadores, eles eram do Laboratórios Bell, que pertenciam à AT&T, a gigante das telecomunicações americana, que entrou no projeto pelo interesse de ter, poxa, eu também quero ter esse benefício de ter um sistema operacional para rodar todas as minhas diferentes máquinas, todas as meus diferentes mainframes, e com essas características avançadas. 10 anos depois, quase 10 anos depois, em 69, 70, esse sistema operacional ainda não estava pronto. E por que não? Ele sofreu de uma coisa que foi comentada, um certo excesso de planejamento. Era tanta coisa que se queria fazer no sistema, o sistema ia ser tão maravilhoso, ia executar tantas funções, ia ser tão avançado, tinha muito planejamento, papel, modelo, discussão, mas trabalho, fazer um sistema, não. E por fim, quase 10 anos depois, os laboratórios Bell Labs, abandonou o projeto, a AT&T saiu do projeto, desistiu de gastar dinheiro com aquele projeto. Eventualmente, o sistema Multics acabou sendo feito na década de 70. Mas isso já é outra história. E esses 2 programadores participaram desse projeto. Eles eram professores universitários, eram um pessoal extremamente gabaritado, que trabalhava no Bell Labs, programava em linguagem de máquina, eram pesquisadores e tal. Eles saíram do projeto, mas não conseguiram abandonar aquela ideia, um sistema operacional moderno. Então, eles resolveram fazer um projeto de um hobby deles, que fosse o sistema operacional. E assim nasceu o Unix. O Multics tinha esse Multics, tinha que ficar multiplexado, era uma das características que o sistema ia ter. Aí, com uma piadinha, o sistema deles, ao invés de ser Multics, né, que lembra múltiplo, muita coisa, e Unix, uma coisa simples e pequena. O que é que eles queriam? Vamos fazer um sistema operacional que seja simples, informal, nós 2 aqui vamos começar a fazer, mas que funcione. Que no final das contas a gente consiga dar um boot no sistema, rodar programas, fazer um trabalho de verdade no sistema. Não ficar projetando e nunca fazer. E eles sentaram e começaram a projetar, claro. Ninguém senta e começa a fazer um programa do zero. Tem que ter um mínimo planejamento. Primeiro ano, os primeiros meses, era só papel, que eles apresentaram esse projeto, essa ideia, os laboratórios Bell. A organização deles, eles não compraram a ideia, resolveram não investir, então ficou mesmo com um caráter de hobby dos 2. Eles foram fazendo em papel, planejando.
Um tempo depois eles conseguiram uma máquina usada que estava perdida num dos setores, departamentos da Bell Labs. Era uma máquina mais antiga do que essa que aparece na foto, no PDP-7, que seria equivalente a só 2 módulos desse aí. Uma máquina que já era obsoleta, e eles começaram a programar a primeira versão do Unix nessa máquina obsoleta como status de hobby. Isso aquilo ali era a última frase é uma filosofia que eles cunharam nessa época, e essa filosofia permeou o desenvolvimento de Unix em todas as décadas seguintes. Fazer isso em relação a programas. Fazer uma coisa só, mas fazer bem. Quer dizer, ao invés de você pensar um programa que vai fazer 1001 coisas, faça um programa, faça uma, mas faça bem. Aí a outra, e a segundo problema, aí você faz outro programa, outro. Não tente colocar todos os ovos na mesma cesta, não tente planejar tanto que você não consiga executar. E aí, em duas transparências, eu tentei botar mais ou menos o gráfico geral do crescimento do sistema. Tentei condensar um pouquinho a história. Bom, em 1970, eles programaram o Unix a primeira vez em assembly, ou seja, em linguagem de máquina, para um PDP-7, que é essa máquina dessa foto, que já era uma máquina mais ou menos obsoleta na época. E esse sistema, aos poucos, começou a chamar a atenção. Em 1972, esse sisteminha deles já estava sendo usado por alguns outros departamentos dentro dos laboratórios Bell para rodar alguns programas utilitários. Por exemplo, uma das primeiras coisas que eles fizeram no sistema que chamou a atenção era um programa chamado NROF, que tem equivalente no Unix hoje do projeto GNU chamado GROF, que ele formatava texto. Você mandava um texto para o programa, ele formatava, justificava em colunas, ajustava a quantidade de espaço entre uma palavra e outra para a impressão sair bonitinha. É aquele justificar do editor de texto que qualquer editor de programa de edição de texto simples que você encontrar na sua frente vai fazer hoje em dia, mas naquela época era um achado. Você conseguia formatar documentos lindamente. Os outros sistemas que os caras tinham lá não tinham programas tal adaptados. E além do mais, com o fato que o programa estava sendo desenvolvido por 2 caras lá dentro, que podia ser, pô, acrescenta isso no programa, põe essa funcionalidade aí e tal. Coisa estava sendo desenvolvida lá dentro. Em 72, como alguns outros departamentos começaram a ver utilidade no sistema, naquele sisteminha que começou como hobby, eles apresentaram de novo aquilo à direção do Bell Labs, e conseguiram um PDP-11, que já era uma máquina mais moderna, e o sistema continuou avançando. Aí o sistema foi reescrito. Aí é a curiosidade, por que foi reescrito? Porque a máquina é completamente diferente. É do mesmo fabricante, da mesma série, no PDP-7 para um PDP-11. Mas o processador é inteiramente diferente, a linguagem de máquina é inteiramente diferente, o sistema foi reescrito. Nessa época era assim que se desenvolvia. Em 73, o ano seguinte, eles viram que essa coisa de ter que reescrever o sistema para cada novo processador era, obviamente, uma bola de ferro que ficava atando o desenvolvimento. Então eles começaram a pesquisar a linguagem de programação, que eles conheciam muito bem, era nisso que eles se especializavam, e acabaram criando a linguagem C. Isso é para resumir bem a história de como aconteceu. E o sistema foi novamente reescrito, dessa vez na linguagem C. Eu acho que não preciso falar os méritos da linguagem C, que até hoje é usada, sistemas operacionais são escritos nisso. O Windows é escrito em linguagem C, o Mac OS X é escrito em variante da linguagem C, o Linux, os BSD são escritos em linguagem C e assim por diante. Tudo que se fala de programa realmente que precisa de velocidade, precisa de um bom gerenciamento de memória, vai ser fatalmente escrito em C. Bom, em 74, esse sistema Unix já estava sendo estudado nas universidades. Em 76, deve estar na próxima transparência, o Ken Thompson, ele começou a dar aulas nas universidades, aulas sobre sistemas operacionais, funcionamento de sistemas operacionais. Ele usava o código-fonte do próprio Unix para mostrar como o sistema operacional funcionava por dentro. Os alunos da universidade, os alunos de ciência da computação, tinham o privilégio, pela primeira vez, de ver como o sistema operacional funcionava por dentro. Porque os até então existentes, quem é que tem o código-fonte disso aqui? O fabricante. Quem é que sabe como isso funciona? O fabricante. O que se estudava, então, em aulas de ciência da computação com relação a sistemas operacionais? A teoria. Só a teoria. Lá, aí, pela primeira vez, podia estudar na prática como o sistema funcionava. E quando ele começou a ser estudado e utilizado nas universidades, começou a ter esse fluxo criativo entre universidades e indústrias. Quer dizer, já não era mais só aqueles 2 caras nos laboratórios Bell que estavam desenvolvendo esse sistema operacional. Outras pessoas nos laboratórios Bell, outras empresas que esse sistema começou a ser copiado e usado, universidades, professores de universidades, estudantes e assim por diante. Por essa época, já tinha outras empresas usando Unix. Porque engenheiro conhece engenheiro, que conhece engenheiro, programador conhece programador na área. O pessoal começou aos poucos a ficar sabendo mesmo sem internet para ficar espalhando e-mail, a palavra de boca mesmo, boca a boca,
O resto do pessoal que trabalhava na área de informática, de sistemas operacionais, ficava sabendo daquele projeto lá que estava ficando famoso, do Thompson, do HIT, e ligava para eles, poxa, eu queria esse sistema para testar, a gente tem uma máquina tal, será que se recompilar dá? Dá, essa altura a gente já tem os 73. A gente já tem o sistema operacional escrito em C, é só recompilar, funciona na sua máquina. Já estava com essa vantagem, funcionava praticamente em qualquer máquina. Só alguns ajustes. E como é que eu consigo? Não, manda para mim um rolo de fita, que na época não tinha disquete, era um rolo de fita desse tamanho. Manda para mim um rolo de fita pelo correio, eu copio o código-fonte do sistema para você recompila na sua máquina. Reza até a lenda que essas fitas iam de volta para o cara, o HIT, ele colocava em todas as fitas um papelzinho escrito, com amor, HIT. Quer dizer, era um sistema operacional que estava surgindo, estava se desenvolvendo rápido, estava sendo utilizado por empresas, e grandes empresas da época, empresas que usavam computadores nessa época, eram grandes empresas, tipicamente ligadas à tecnologia, grandes órgãos de governo também, Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e por aí vai. E as universidades americanas começaram a usar esse sistema e ir modificando e acrescentando novas funcionalidades. E cada vez que um desses modificava, ampliava, aperfeiçoava esse sistema, mandava de volta o código-fonte lá para o HIT e para o Thompson, que eram os centralizadores lá, né, os pais originais do projeto. Olha, a gente fez uma alteração no sistema, agora ele consegue imprimir nas impressoras tal e tal e tal. Ou então agora roda mais rápido esse sistema aqui, a gente mudou o gerenciamento de memória virtual dele. Manda para a gente o que você fez. Os caras mandavam o código-fonte, incorporavam. As próximas pessoas que pegavam a cópia, a fita copiada daquele Unix, já ia com esse aperfeiçoamento. E começou a ter esse fluxo criativo. Não tinha outros sistemas operacionais na época? Lógico, já tinham, desde a década de 60. Só que nós sistemas proprietários que rodavam só nas suas respectivas máquinas, eram feitos só para seus respectivos fabricantes. Em 77 surgiu o BSD. O BSD era vamos dizer assim, um empacotamento de Unix que era feito no campus de Berkeley da Universidade de Califórnia. As letras querem dizer isso. Berkeley System Distribution, distribuição do sistema de Berkeley. Em 1980 aconteceu uma coisa mais interessante ainda para o Unix. Ele se juntou ao projeto ARPA. A ARPA era um projeto que, no fim da década de 60, surgiu como um projeto secreto do Departamento de Defesa americano. Ao longo da década de 70, começou a ser usado por várias universidades, que foi o projeto que deu a gênese a uma certa rede chamada ARPANET, que hoje vocês conhecem como internet, e que gerou, esse projeto foi que criou a pilha de protocolos TCP/IP, que é nela que a internet, baseado nesse protocolo que a internet funciona. Por essa época, a ARPA estava, o projeto, bastante financiado pelos militares, pelo MIT, também que participava, eles estavam precisando mudar as máquinas, os servidores que rodavam essa ARPANET, onde eles estavam desenvolvendo essa rede, desenvolvendo esses protocolos. Eles estavam verificando que eles iam ter que reescrever o projeto inteiro, porque ia assim, outro sistema operacional e outra máquina. Nessa época eles estavam cogitando em comprar máquinas VAX, que eram fabricadas pela DEC. Aconteceu bastante durante a década de 80, a DEC vendia essas máquinas VAX, que eram ótimos servidores dessa época, mainframes, e por essa época já se vendia o software em separado. Então a VAX vendia a máquina, a DEC vendia a máquina VAX e vendia o sistema operacional que ela produzia, que era o VMS. Um sistema que ficou bastante conhecido dessa época. Mas aconteceu bastante durante a década de 80, muitos clientes, muitas empresas, organizações compravam a máquina VAX, mas não compravam o sistema VMS. Pegavam o Unix, que estava lá gratuito, né, disponível, aberto, e colocavam isso. E por esse tempo, o tal do Unix começou a ser visto como uma ameaça pelas empresas que vendiam software, pela DEC e por outros, porque estava atrapalhando o negócio dos sistemas operacionais. Né. O próprio projeto ARPA, do Departamento de Defesa americano, da Universidade, o MIT, acabou escolhendo o Unix como plataforma porque eles viram o seguinte: o código-fonte desse sistema operacional está disponível. Significa que se daqui a alguns anos nós trocarmos de computadores, nós portamos o Unix para essas máquinas, se já não tiver portado, porque é só recompilar. Todos os nossos protocolos de rede, todo o nosso esforço, nosso projeto é só ser recompilado. Se a gente programar ele para ele funcionar em Unix, não interessa em que máquina esse Unix vai rodar. O nosso TCP/IP vai rodar em qualquer coisa. Então, qual foram os motivos que levou a ARPA a escolher Unix para ser o sistema base do projeto? Código-fonte está disponível. Pode ser reutilizado em qualquer máquina. Isso foi o principal chamariz. O Unix, que era meio pobre em relação a redes, e com interconexão de redes, nessa época, ganhou um excelente protocolo,
Era um protocolo de ponta. Que hoje em dia é o protocolo que domina o mundo inteiro. A internet é TCP/IP. Qualquer máquina que se conecte à internet está usando TCP/IP. Redes, até redes locais que não estão conectadas à internet hoje em dia usam TCP/IP normalmente. Aquela salada de protocolos que a gente tinha até alguns anos recentes, redes NetWare, redes Novell e outros protocolos, acabou sumindo. Na década de 80, se você for procurar ver, por exemplo, o panorama de redes na época, você tinha. Para mainframes IBM, você usava redes SNA para interconectar as máquinas IBM. Para máquinas DEC, você usava o protocolo DECnet, que era desenvolvido pela própria DEC, para interconectar as máquinas dela. E assim por diante. Cada fabricante, assim como tinha sua solução de sistema operacional, tinha sua solução de rede, que eram incompatíveis umas com as outras. Aos poucos, o Unix começou a trazer homogeneidade, né, nesse meio, tanto de sistema operacional como de rede, a partir do momento que começou a usar TCP/IP. Eu não preciso dizer aonde o TCP/IP que chegou, né? Para não incompletar essa história, porque senão a gente vai acabar ficando só em discutir a história do Unix, isso é um assunto que eu particularmente acho interessante, isso por si só rende uma palestra inteira. Afinal dos contos, por que Unix? Por que ele se tornou um sistema tão usado? Por que ele se espalhou tanto? Por que ele cresceu tanto? Primeiro que havia um fluxo criativo entre universidades e indústria. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que tanto o pessoal que trabalhava na indústria, nas empresas, organizações que usavam Unix e que tinha departamentos de programação que podia estender aquele programa, ia mudando, alterando, aperfeiçoando aquele sistema para as suas necessidades. O pessoal das universidades geralmente é o que tem a visão mais além, que olha mais para o futuro, que pensa em teorias. Atualmente o sistema operacional, o gerenciamento de memória funciona assim. Será que se a gente tivesse um gerenciamento de memória baseado numa equação, uma alocação de recursos assim assado, será que não funcionaria bem? Era só pegar o Unix, instalar no departamento de informática da universidade, recompilar, implementar aquela teoria e testar na prática. Funcionou, funcionou, ótimo. Já implanta num sistema real. Não ficava só na teoria de um quadro negro. E tinha esse fluxo criativo. O que o pessoal bolava nas universidades caía de novo na mão dos programadores lá dos laboratórios Bell, era integrado na próxima versão do Unix, passava para as empresas, o que um programador de empresa criava e assim por diante. Tem um grande fator aí também que é a gratuidade do código. O código era obtido gratuitamente, além de estar aberto. Acho que não dá também para... mas é interessante que se considere esses dois fatores separadamente. Inclusive, depois que a gente entrar na parte software livre, essa coisa mais moderna. Liberdade de acesso ao código e o código gratuito não são necessariamente, obrigatoriamente, os dois precisam estar presentes. Ele incentivava o desenvolvimento colaborativo, que não era só uma empresa, um grupo de programadores que só eles conheciam como funcionava o interno daquele sistema. Era só qualquer grupo de programadores numa universidade, numa empresa, sentar e estudar aquilo ali. Pegava. Livre acesso ao código-fonte. Por todos esses motivos, ele foi o primeiro sistema a estar disponível em uma quantidade enorme de plataformas diferentes. Começou a ter padronização de sistemas operacionais. Pela década de 80, fins da década de 70 já se fazia sistemas, programas, aplicações, para rodar em Unix, e que se sabia, não, se eu estou fazendo isso para rodar em Unix, vou rodar na máquina VAX, na PDP, nas máquinas da IBM e tal, é só rodar o sistema operacional em Unix embaixo disso. Começou, na década de 80 já havia uma enorme indústria ao redor desse sistema operacional que começou como um hobby lá no finzinho da década de 60. Tinha empresas que faziam sistemas proprietários e pagos para a Unix. Tinha empresas que forneciam serviços de instalação, de manutenção de sistemas Unix. Já tinha uma indústria ao redor desse sistema, sisteminha que começou como um hobby. Impressionante dizer isso, mas a história está escrita, foi isso que aconteceu. E dá para traçar um paralelo muito interessante com o Linux e com o software livre nessas nossas últimas 2 décadas. Né? Mas, enfim. Bom, agora eu vou já dando um pulo grande. Me desculpe a correria, mas é porque realmente não dá para entrar com muitos detalhes nesse assunto, senão não acaba a palestra. Então fica longe demais. Mas eu acho que eu já consegui mostrar mais ou menos o que é que eu queria. Como o Unix surgiu, a vantagem que houve naquela época em ter um sistema operacional com código-fonte disponível, a vantagem que teve em termos de desenvolvimento, da forma como ele foi desenvolvido e como ele foi crescendo e se aperfeiçoando. Mas, infelizmente, aquilo ali acabou. Na década de 80 aquilo acabou. Por quê? Eu não incluí uma transparência para isso, mas eu falo rapidamente. Por que ele continuava gratuito? Porque a AT&T, que era a empresa que era dona do Bell Labs, Laboratórios Bell,
ela estava debaixo de uma decisão judicial de 1958 que impedia ela de comercializar produtos no mercado de informática. Ela é uma empresa gigante, cheia de subsidiárias, ela sofreu um processo antitruste na década de 50, e uma das coisas que ela ficou obrigada foi a não poder comercializar produtos de informática. Será que a TT não queria vender o Unix? Mas é óbvio, chegou uma altura da vida, lá pela década de 70, que ela olhou para aquele sistema, pô, colocou aquele olho gordo em cima, um sistema que foi feito aqui dentro da minha empresa, por programadores, são meus funcionários, que está todo mundo usando, mina de ouro. Só que ela não podia vender por conta dessa decisão judicial. O Unix continuou aberto e continuou, além de aberto, gratuito. Facilmente disponível. Só que em 80, se não foi 83, foi 82. Comecinho da década de 80, ela sofreu um outro processo antitruste, foi processado pelo governo americano, que era uma empresa que atuava em vários ramos, e dessa vez a decisão judicial foi, vamos quebrar a TT em várias empresas pequenas, várias subsidiárias. Uma dessas empresas podia entrar no ramo de informática agora, porque não estava sujeita àquela decisão judicial da década de 50. Qual foi a primeira coisa que essa subsidiária da TT, que lidava com computadores e sistemas de computadores, fez? Pegou o código-fonte do Unix, patenteou, fechou e começou a cobrar e cobrar caro. Ela vendia o sistema e ela continuou dando acesso ao código-fonte, mas tinha que pagar, na época, se não me engano, por volta de $40 mil para poder comprar o código-fonte. Algumas empresas compraram esse código-fonte e começaram a desenvolver Unix próprios. A Sun, que é a empresa que nasceu nessa década, comprou esse código, fez o Sun OS, que mais tarde mudou de nome para Solaris. A Microsoft, que era uma empresa bem pequena nesse comecinho dessa década, também pegou esse código-fonte e começou a fazer pasme. A Microsoft fez um Unix, chamava de Xenix, acho que a pronúncia é Xenix em inglês, se não me engano. Não viveu muito tempo. Depois que ela começou com o negócio do DOS com a IBM, ela abandonou esse interesse pelo mercado de mainframes. E outras empresas, a HP, teve o HPUX, a IBM fez o AIX e por aí vai. Houve uma salada enorme de diferentes sabores de Unix. Todo aquele fluxo criativo que havia nas 2 décadas anteriores morreu. Que era cada empresa desenvolvendo o seu Unix, os Unix aos poucos começaram a ficar incompatíveis uns com os outros, você não conseguia mais fazer um aplicativo que fosse, você desenvolvedor, você programador, não conseguia fazer mais um programinha que fosse que rodasse em todos os Unix, ele ia rodar no AIX, mas não rodava no HPUX, ou rodava nesses dois, mas não rodava no Sun OS, no Solaris, e assim por diante. O mercado começou a se fragmentar, cada empresa brigava pela sua fatia maior no mercado, e nessa briga, fatalmente, tornando seus sistemas até de propósito incompatíveis e cada vez mais diferentes uns com os outros, para quê? Para forçar que o consumidor comprasse aquele sistema e continuasse com aquele sistema, né? Uma tática de mercado que não é nova, não é de hoje. Só que isso praticamente matou o sistema Unix. Aí, inclusive, porque na década de 80 teve a ascendência da microcomputação, microcomputadores que eram vistos por essas empresas como brinquedos, aos poucos começaram de estações de trabalho virando servidores e servidores de redes pequenas, virando servidores de redes grandes, e aí veio o Windows e a Microsoft, também teve a Novell com Netware e assim por diante. Enfim, a era dos mainframes começou a passar e os sistemas de Unix que estavam atrelados àquele mundo acabou morrendo e se esvaindo. Por quê? Porque se fechou uma coisa que estava aberta, que estava disponível, que tinha um ciclo de desenvolvimento próprio. Você pode olhar para isso e praticamente dizer que o sistema tinha vida própria. Que não era mais o Dennis Rich e o Ken Thompson lá no Laboratórios Bell que programavam aquele negócio. Não era um sistema de 2 pessoas. Era um sistema de milhares de pessoas espalhado em organizações, universidades, que era desenvolvido dessa forma colaborativa. E foi isso que fez a grandeza desse sistema operacional. Era um sistema de ponta. Tudo de novo que se implementava nos sistemas operacionais nessa época, se implementava primeiro em Unix. Mas quando a TT fechou o código-fonte, começou a ter aquela briga de mercado, esse período ficou conhecido como Unix Wars, é assim que é guerras de Unix, é assim que esse período é referido nos livros de informática. Aquele sistema acabou morrendo. Mas entra em cena mais alguns jogadores. Nós temos esse cidadão, o Richard Stallman, fundador do projeto GNU. GNU é uma sigla que se repete, GNU's not Unix, GNU não é Unix. Qual era o objetivo? Ele queria fazer um sistema operacional que fosse completamente livre. E ele definiu o conceito de software livre, ele escreveu o manifesto GNU, está disponível no site gnu.org, onde ele explicava o que é que ele entende por software livre, o que é que o termo significa para ele, e o que é que ele pretende com o projeto GNU. O projeto GNU surgiu porque ele queria fazer um sistema operacional de ponta a ponta, tanto as partes mais básicas do sistema operacional, os drivers do sistema,
o shell, a linha de comando, os programas básicos, inteiramente livre, com código-fonte disponível. É a mesma coisa que, poxa, é a mesma coisa que o Unix tinha duas décadas anteriores. Tinha algumas diferenças. No software livre, pela licença que ele começou a usar, ele começou a colocar uma forma de prover e garantir que aquela liberdade continuasse. Porque ele viu que uma das coisas que atrapalhou foi isso, essa apropriação do código-fonte. A licença GPL, que foi criada por ele, para o projeto GNU, ela, bem a grosso modo, ela diz isso. Se você pegar um código-fonte que esteja licenciado com essa licença, você alterar, modificar, expandir ou usar esse código-fonte em algum outro sistema, essa alteração, esse uso que você fez, tem que ser relicenciado com a mesma licença. E assim você garante que aquele código-fonte continue disponível. Isso nasceu de pensamentos e ideias que ele teve nessa época, analisando esse cenário que aconteceu e do que ele julgava ser o melhor para a informática. Garantir que os código-fonte estivesse disponível. Assim foi criado esse termo. Eu não vou entrar muito em explicação de licença GPL, tal, até, mais uma vez, não é o tema da palestra, não cabe, não dá em uma palestra de uma hora só falar sobre tudo isso, mas só para relembrar, até para quem já conhece, basicamente, a licença GPL e as ideias do Stallman, ele institui o que ele considera as 4 liberdades do software livre. Um software, para ser considerado livre, tem que ter essas 4 liberdades aí. A lista começa a numeração de 0, não é erro não, é porque o programador tem uma mania de começar a numerar as coisas a partir de 0, e ele, como um bom programador, fez assim na lista dele. Bom, a liberdade 0 diz que o usuário tem que ter liberdade para executar o programa para qualquer propósito. A liberdade 1 diz que o usuário precisa ter a liberdade de poder estudar o funcionamento do programa e de adaptar, alterar aquele programa para suas necessidades. Ele tem que ter liberdade de redistribuir cópias para seu próximo. Repare que não fala nada de preço. Ah, mas aí redistribui cópia de graça. Você pode cobrar por copiar software livre? Pode? Pode. Você não pode cobrar pelo uso do programa, que é o que licença proprietária faz. Não, mas se eu estou redistribuindo uma cópia, vou cobrar por essa cópia, mas aquele mesmo software está disponível na internet, então a outra pessoa não vai querer comprar, vai preferir baixar. Mas a gente entra no outro discussão enorme, que é como é que se ganha dinheiro com software livre, então. Aí tem algumas respostas, que é com serviços, com adaptação, com customização de código, mas isso chama outra discussão enorme, que se eu entrar, aí eu estou uma hora inteira nisso. Enfim, e a liberdade número 3, liberdade de aperfeiçoar o programa e de liberar esses aperfeiçoamentos. Quer dizer, quem pegar um programa e alterar, acrescentar funções, melhorar, poder liberar aquele programa modificado para outras pessoas, para que a comunidade se beneficie. Bom, essas 4 liberdades, liberdades 1 e 3, que dizem liberdade de estudar como o programa funciona e de poder adaptá-lo, e a terceira, liberdade de aperfeiçoar esse programa e liberar esses aperfeiçoamentos. Só dizendo desse jeito aí, sem explicar mais nada, essas 2 liberdades significam implicitamente que você tem que ter acesso ao código-fonte. Não tem como você estudar como o programa funciona por dentro, nem tem como você alterar um programa sem você ter acesso ao código-fonte. Software livre também implica que você pode redistribuir cópias com ou sem modificações, do jeito que você recebeu com as modificações que você acrescentou, de graça ou não, que eu acabei de citar. Agora, se for redistribuído, o código-fonte deve ir junto. E essa é a pegadinha que o Stallman colocou no conceito de software livre para garantir que o software continue sendo livre, ou seja, que o código-fonte continue sendo disponível. Você modificou o programa, beleza, você tem liberdade para isso. Você vai passar esse programa adiante, sendo vendido ou de graça, você pode fazer isso. Agora, para quem você der esse programa, seja vendido, seja de graça, você tem que dar o código-fonte junto. Não, mas aí aquilo ali foi o meu trabalho, aquilo é o meu segredo industrial. Bom, se você quiser trabalhar com software livre, a ideia é essa. E para que tudo isso? Para tentar resgatar, para ter de volta aquelas vantagens que tinha com o código-fonte disponível do Unix em 2 décadas anteriores. Isso é uma pincelada rápida de software livre. Então, um resumo. Software livre vê a liberdade do usuário como ponto-chave. O usuário aí não é só o usuário, o cara que senta na máquina e usa. Entendeu? O usuário, o programador, o usuário, o administrador do departamento de TI, departamento de informática, o usuário, quem gerencia uma área de informática, uma rede, assim por diante. Quem faz o uso do programa, não precisa ser só a pessoa que senta no computador para usar. Software livre também tem um foco muito forte em que essa liberdade de acesso tem que ser garantida e mantida, daí a licença GPL, daí essas cláusulas que garantem que o código-fonte continue disponível. Bom, conclusão lógica, logo o código-fonte precisa estar disponível.
O software livre dá um foco muito grande na liberdade do usuário, nos direitos do usuário, chega a tocar em pontos como se software proprietário é ou não é moral, chega a ser bastante filosófica essas discussões. Mas o ponto focal principal, o ponto mais interessante é esse: ter o código-fonte disponível e garantir que esse código-fonte continue disponível. Por quê? Qual é a vantagem disso? Bom, se a gente der uma olhadinha na era do Unix lá, a gente vê qual é a vantagem de ter isso disponível. Mas eu vou voltar a esse tópico novamente. Passou muito rápido aqui, código aberto agora. Bom, o software livre foi criado em 83, na década de 80, durante a década de 80 praticamente ficou desconhecido. Ele começou realmente a ficar famoso de 91 em diante, quando surgiu o Linux, que era só um kernel, só um núcleo do sistema operacional, mas que trouxe muita atenção, muitos desenvolvedores começaram a fazer parte desse projeto e acabou trazendo muita fama também ao conceito de software livre. O Linux, junto com os programas, os utilitários básicos, o framework básico de Unix que o projeto GNU tinha criado durante a década de 80, as duas coisas se casaram perfeitamente e fizeram um sistema operacional completo. Por isso nós chamamos de GNU Linux. Bom, o barco do tempo continuou seguindo. Em 97, esse camarada aí, que é o Eric Raymond, ele escreveu um ensaio chamado A Catedral e o Bazar. A que se referia esse ensaio? Meu tempo está estourado? Bom, paciência. Eu vou tentar ser rápido de qualquer forma. Tá. O Eric Raymond, ele estava observando o fenômeno do Linux, que em 97 já era um sistema que já era muito bom, muito usado em servidores. A nível de usuário final, ele não era tão conhecido, não era tão usado, só alguns entusiastas realmente que utilizavam, mas em nível de servidores já havia uma quantidade enorme de, inclusive, sites de internet que estavam usando aquele sistema como o sistema operacional dos servidores web, dos servidores FTP, servidores de arquivo, assim por diante. E a gente faz uma relação engraçada. O Linux começou como um hobby. Começou feito por um estudante finlandês, o Linus Torvalds. Começou lá na casa dele, lá na Finlândia. Ele mandou aquela mensagem, aquela famosa mensagem para uma lista de discussão. Uma lista de discussão sobre o Minix, um outro sistema. Unix-like, Singular Unix. Anunciando, olha, eu estou começando um sistema como um hobby. Não estou querendo fazer nada profissional, como o projeto GNU. É só uma coisa que eu estou fazendo, mas se algum programador se interessar, quiser ver, conhecer, me ajudar, está aqui. O código-fonte está aqui. Desde o início ele botou aquele código-fonte ainda, só o esqueleto do sistema, não fazia nada, mas ele tornou aquilo disponível. E foi aquilo que atraiu interesse de programadores, desenvolvedores, gente que estuda o sistema operacional, gente que sabe programar, que quer aprender como o sistema operacional funciona e assim por diante. E aquela coisa virou um fenômeno. Em 97 era um sistema muito bem sucedido. E o Eric Raymond começou a pensar sobre o que conduziu esse sucesso do Linux. E ele escreveu esse ensaio, que depois foi publicado como livro. Vocês conseguem esse documento na página do Eric Raymond. Isso pode ser... Eu não coloquei o endereço aí, mas dá para achar facilmente na internet. Em inglês, o original está disponível na internet, gratuitamente. Basicamente, é um ensaio que ele estuda esse caso específico do Linux. E a pergunta que ele se faz desde o começo desse ensaio é: como é que um projeto extremamente complexo, que é o kernel, o núcleo de um sistema operacional, que é um projeto muito complexo, dos softwares mais complexos que você pode programar, um deles é justamente o núcleo de um sistema operacional. E que foi feito sem um controle estrito, centralizado, quer dizer, começou como um hobby. E até então ele não é uma coisa extremamente planejada. Não foi um grupo de 1000 programadores que sentou, planejou, botou no papel tudo. Nós vamos fazer isso, fazer isso, fazer isso. Então um dia, no final desse projeto, nós vamos ter o kernel pronto. Coisa que foi crescendo aos poucos. Crescendo e se aperfeiçoando, crescendo e se aperfeiçoando. Como é que um projeto desse pode dar certo? Como é que uma bagunça dessas, à primeira vista, pode dar certo? E ele começa a analisar isso. Nessa análise, ele também toca nos detalhes, a história do desenvolvimento do Unix original, mas não dá para entrar muito nisso, mas algumas conclusões que ele chega primeiro, o acesso ao código-fonte é essencial. E ele cunhou aquela frase que ele chamou lei de Linus, mas não foi o Linus que disse. Traduzido em português, uma tradução livre, fica mais ou menos assim: havendo óleo suficiente, todos os erros são óbvios. O que quer dizer isso? Quer dizer, alguém vai rodar aquele programa, tem um bug, e aí? Bom, aí você avisa o fabricante do programa, espera ele corrigir. Se for um bom fornecedor de sistemas, de software, ele vai corrigir logo no mesmo dia. Mas um sistema que está com código-fonte aberto, você sendo programador, você vai pegar aquilo, olhar, de repente, olhando aquele código-fonte, tem um bug aqui, isso aqui está
programador, o cara que fez isso não levou em consideração isso, você corrige. Pode ser que você descubra coisas que nem o programador original conseguisse descobrir, ou nem descobriu, porque ele passou o olho naquilo e não viu o erro. Aí você corrige aquilo, manda para a lista, fazendo um exemplo vivo, o Linux, descobre um bug no Linux, muitas vezes, algumas horas depois, às vezes nem chega a isso, alguém já tentando rodar aquilo num sistema de teste, descobriu, o cara descobriu qual é o erro, manda uma mensagem para a lista de discussão do kernel, desenvolvimento do Linux, olha, tá dando um bug quando roda assim assado, ou com o driver assim assado, ou nessas condições, eu descobri o bug está nessas linhas aqui do sistema, eu corrigi, ó, a correção aqui está aí. O pessoal do kernel vai olhar, pô, não, tá certo, realmente tinha um bug, e o que a mudança que você fez serve, corrige, o problema tá. No mesmo dia lança a nova versão daquele código fonte. E assim é com código, com software livre de código aberto. Ele também, reforçando essa lei de Linux, como ele chamou, ele frisou esse ponto. Código-fonte deve ser acessado pelo maior número possível de pessoas, para que você consiga ter esse fluxo criativo que o Linux conseguiu, que o Unix original tinha conseguido. Basicamente, o projeto adquiriu vida própria, tanto o Linux quanto o Unix, pode se levar em consideração. O que eu quero dizer com isso? Se o Linus Torvalds morrer hoje, que eu espero que não aconteça, o Linux vai parar? Não. O Linux não é feito mais pelo Linus Torvalds, foi o cara que deu o pontapé inicial. Ele ainda programa, ainda está lá, gerencia o kernel, mas ele não é essencial, não é ele que programa. São mais de 1000 programadores espalhados no mundo inteiro, e isso só falando dos programadores, do pessoal que programa com mais frequência. Com relação a contribuições de código-fonte, aí já vão para dezenas ou centenas de milhares. E o Unix original foi assim também. Se o Ken Thompson e o Dennis Ritchie tivessem morrido, alguém ia assumir aquele desenvolvimento. Lá pelos fins da década de 70, inclusive, o Ritchie e o Thompson não estavam mais tão envolvidos com isso, por conta de trabalho. Aí o sistema BSD, que é aquela distribuição lá naquele campus de Berkeley, da Universidade da Califórnia, foi quem se tornou o principal polo de desenvolvimento de Unix. Continuava desenvolvendo o sistema operacional Unix, por isso que ele começou a se chamar de Unix BSD, inclusive, por conta disso. Os sistemas BSD que nós temos hoje, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, são descendentes direto do código-fonte do Unix, desse que era usado no Berkeley. Isso aí já é outra história enorme. Então ele frisou, o Eric Raymond frisou mais uma vez aquele detalhe, pô, a importância, o que é que você ganha tornando o código-fonte do seu software disponível. Você ganha o envolvimento dos próprios usuários e demais interessados, pessoas que rodam aquele programa e querem ver aquele programa ficando cada vez melhor, ter os bugs corrigidos. Então ele tem essa citação de Linus, que é Release Early, Release Often. Certa vez Linus Torvalds foi entrevistado e perguntaram o que ele sugere para projetos de software livre, para eles serem tão bem sucedidos quanto o seu projeto, quanto o Linux. Essa é uma das coisas que ele disse. Esse Release Early, Release Often, mais ou menos traduzido, fica assim. Distribua o seu código-fonte cedo, logo no começo do projeto e com frequência. Quer dizer, faça o que eu fiz. Quando o Linux nem rodava ainda, estava só o esqueleto do programa, ele nem fazia nada, eu já tinha colocado o código-fonte lá. Isso atraiu o interesse de outros programadores. E cada vez que a gente acrescentava uma coisa, ao espaço de dias, às vezes de horas, a gente continuava mandando aquilo. Porque às vezes uma coisa que a gente tinha acabado de escrever, a gente colocava na internet, alguém olhava, achava um erro, já corrigia. Ou já sugeria alguma coisa. Ou ao invés daquelas só aquelas 10 ou 20 pessoas que estavam programando aquele sisteminha, e aparecia outro, poxa, eu vi aquele pedaço do código, eu não entendo nada do todo que vocês estão fazendo. Mas esse pedaço do código-fonte que eu vi, isso aqui entendi, gostei, e acho que dá para aperfeiçoar assim, já é uma contribuição. O sistema ganhou vida própria. O Eric Raymond não chega a usar esse termo de vida própria, mas basicamente é aí que a gente quer chegar. E por fim, ele acabou cunhando o termo de código aberto, open source, que é um conceito bastante parecido com o de software livre, mas não tem aquela provisão de garantir que o software continue sendo livre. Não tem aqueles conceitos, aqueles 4 conceitos de software livre, que são incorporados na licença GPL para garantir que o código-fonte esteja disponível. Ele só enfatiza bastante quais as vantagens que você tem daquele código-fonte do seu software estar disponível, que você ganha de desenvolvimento, de colaboração, etc, etc, etc. E foi criado o conceito de código aberto. Depois disso, projetos que já existiam antes se identificaram com o conceito e passaram a usar esse conceito, código aberto, open source, para identificar o que é que eles eram. Exemplo, FreeBSD, outros BSDs, o próprio Unix original. Você pode olhar e dizer, então o Unix era um sistema de código aberto. O termo só não existia na época, nem esse, nem software livre. Mas da forma como ele foi feito, ele se enquadra como um software de código aberto.
E criaram essa organização, Open Source Initiative, que tem essa marca. E eles levam adiante em palestras, levam adiante esse conceito, focando principalmente em empresas, para tentar convencer empresas qual é a importância de se manter código-fonte disponível. Tem uma pequena rivalidade, às vezes, entre quem defende código aberto e quem defende software livre, que é código aberto, ele não defende a liberdade do usuário. É possível um software que tem uma licença que é de código aberto que não seja livre, por exemplo, o FreeBSD, que tem a licença BSD, que é considerada uma licença de código aberto e não uma licença de software livre. É possível alguém pegar aquele sistema, fazer alterações numa empresa, lançar aquilo como produto proprietário comercial e não liberar o código-fonte. A licença BSD deixa isso. Se fosse licença GPL e fosse uma licença livre, ela não permitiria isso. Essa é a principal diferença. Quem defende código aberto argumenta que quem fizer isso vai perder esse ciclo de criatividade, desenvolvimento, ciclo de vida do software, que você ganha com o fato dele estar com o código-fonte disponível. Aí aponto, por exemplo, o histórico do Unix e outros exemplos mais atuais, e não deixa de ser verdade. Talvez a médio, a longo prazo, aquele fabricante acabasse perdendo essa vantagem, aquele projeto proprietário acabasse morrendo e o código aberto acabasse vencendo. Essa é a principal diferença de software livre e código aberto. Mas as similaridades são que ambos, tanto código aberto quanto software livre, enfatizam. Código-fonte, 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 disponível, disponível. Enfim, resumindo o código aberto, ele enfatiza bastante as vantagens do código-fonte estar disponível. O foco é a produção do software, o foco dele é a excelência técnica, buscar tornar a qualidade do software cada vez melhor. Do software livre é mais garantir a liberdade, garantir a liberdade, garantir a liberdade. No final das coisas, são dois pontos de vista que acabam convergindo para um mesmo objetivo. Ele não provê meios de garantir disponibilidade ou liberdade do código ou de alterações. As licenças de código aberto não têm essa provisão. E aí, por fim, eu chego no final da palestra. Por que livre? Ou por que aberto? Bom, software livre e código aberto. O livre, o foco é a liberdade do usuário em primeiro lugar e manter essa liberdade. O do código aberto, o foco é a disponibilidade do código e excelência técnica. Melhorar cada vez mais a qualidade daquele código. E o foco de ambos, o código-fonte esteja acessível e reutilizável. Então, para isso, eu coloco esses dois então debaixo da mesma bandeira, software livre e código aberto. Tem uma sigla em inglês para se referir a esses dois, chama FLOSS, que significa Free, Libre, Open and Open Source Software. Eu não costumo usar muito sigla, que no Brasil não é muito usada, e até muita gente que está na comunidade de código aberto, de software livre, costuma não conhecer. Eu prefiro usar esse termo enorme que está em cima, para ficar mais claro o que eu me refiro. Mas, enfim, por quê? Para que usar software livre? Ou para que um software se preocupe em ser livre, em primeiro lugar? Porque essa preocupação toda, porque esse monte de gente falando de software livre, usando, porque essa coisa de estar com código-fonte disponível, aberto na internet, qualquer um pode olhar como o software funciona, para quê? Bom, em primeiro lugar, você tem o desenvolvimento colaborativo. O exemplo do Unix, o exemplo histórico. Aquele sistema só se tornou o que foi, só se tornou o ponto focal que se tornou na indústria de sistemas operacionais porque o código-fonte dele estava disponível. Uma indústria inteira de serviços e programas para o sistema operacional Unix surgiu por conta de uma coisa que começou como um hobby. No começo da década de 90, nós tivemos um fenômeno parecido. Um sisteminha começou como um hobby, hoje, 16 anos depois, é o motivo. O motivo de nós estarmos aqui, bom, genericamente não é Linux, não é só a gente estar aqui só por causa do Linux. Mas foi a maior bandeira do software livre quem mais atraiu interesse. Claro que tem milhares de outros softwares livres. Linux não é nem de longe, talvez, o mais usado. Você tem outros softwares, o Apache, que, se não me falha a memória, é de código aberto, não livre, na verdade. Mas é o servidor web mais usado no mundo inteiro, sempre foi. Até hoje, a Microsoft tentou derrubar isso várias vezes com o IS, nunca conseguiu. Tem um grande número de sites de internet que rodam no IS, mas o número de sites que rodam no Apache ainda hoje é maior. E tem vários outros exemplos de software livre disponível. E um exemplo que me ocorreu aqui agora, que não é software livre, não dá para enquadrar, mas é um exemplo de como uma coisa aberta se torna bem sucedida. O protocolo TCP/IP. Surgiram, nas décadas de 80 e 90, dezenas de protocolos de rede diferentes, para redes locais, para redes de longa distância. O protocolo mais usado hoje é o TCP/IP. Foi implementado em C no Unix, estava disponível o código-fonte dele com o Unix, e é a rede que é o padrão de facto hoje, utilizado pelo mundo inteiro. A internet roda em cima disso. Se fosse um protocolo proprietário, um padrão proprietário, nós não teríamos uma internet como nós temos hoje.
A gente teria um monte de sub-internets e mini-internets interconectadas, com alguma camada de tradução, com algum roteador fazendo tradução entre elas, mas nós não teríamos essa, como foi chamado pelos americanos na época que a internet foi aberta ao público, de a Information Superhighway, a supervia, a superestrada da informação. Porque era um projeto, se tornou uma especificação aberta. Qualquer um podia programar. E aí tem uma curiosidade interessante. A principal implementação dos protocolos TCP/IP acabou se tornando o que estava a implementação do Unix BSD, e depois foi reaproveitado pelos sistemas FreeBSD, NetBSD. O Linux, nos seus primórdios, quando ele não tinha protocolo de rede, copiou esse código-fonte, também foi levando adiante, aperfeiçoando. E até o Windows, a pilha de protocolos TCP/IP do Windows é derivado do FreeBSD. Na verdade, a Microsoft licenciou isso de uma empresa que tinha pego a pilha de TCP/IP do FreeBSD, feito algumas alterações e relicenciou, vendeu para a Microsoft, mas no final das contas é descendente disso. Então os principais, e o Mac OS X, o sistema operacional da Apple principal, é um derivado de FreeBSD, então não preciso dizer. Conclusão. A grande maioria massiva, talvez 99% dos sistemas operacionais de hoje em dia, a implementação do TCP/IP que está rodando lá é derivada direta ou indireta da implementação do TCP/IP do Unix. Irônico, não? Enfim, isso é só mais um exemplo de como padrões abertos, código-fonte disponível, onde isso pode chegar. Além do desenvolvimento colaborativo, que eu exemplifico principalmente pelo desenvolvimento do Unix e do Linux também, a evolução do código mais rápida, as correções, novas funcionalidades vêm mais rápido. Isso transcende a capacidade da equipe de desenvolvedores principal daquele projeto de levar aquele código-fonte adiante. As contribuições começam a vir de fora. À medida que aquele projeto começa a atrair interesse, começa a se tornar um projeto maior e ganhar vida própria, entre aspas, coisa já não depende mais dos desenvolvedores iniciais. Aquilo eles são basicamente só os pais do projeto. O projeto vai caminhando por conta própria. Software com código-fonte disponível, livre ou aberto, é mais adaptável a necessidades específicas. Pode ser melhorado, pode ser otimizado. Você tem Linux hoje em dia que roda tanto na sua máquina, na sua mesa, como em notebooks, que tem arquiteturas às vezes um pouco diferentes, em outros processadores, em PowerPC, processadores ARM, em PDAs, em Palmtops, Compacts EPECs, em dispositivos embarcados, roteadores, que têm arquitetura própria, porque aquela empresa, aquela organização consegue pegar aquele código-fonte, adaptar para aquela máquina específica e fazer aquilo rodar. Foi o que aconteceu com o Unix, que foi gerado num meio em que havia uma miríade de máquinas diferentes com sistemas diferentes que não conversavam entre si e acabou se tornando o sistema que rodava em todas. Acesso ao código-fonte também permite você ter domínio de tecnologia e fazer auditoria do funcionamento. Esses dois pontos aí talvez sejam mais interessantes ainda para órgãos governamentais ou até para um governo inteiro. Você tem a possibilidade de saber exatamente o que aquele sistema operacional faz. Será que tem um backdoor? Será que tem alguma coisa ali que manda informações para o fabricante que eu não estou sabendo? Você pode fazer auditoria. Isso é só um pequeno exemplo. E você pode, mais importante, dominar aquela tecnologia. Você não precisa ficar só à mercê de um fabricante, de uma grande empresa que gera um software do qual você depende, só ela produz aquilo ali. Pode, se aquele código-fonte está disponível, é até possível que haja um fork, uma divisão daquilo, outras variantes daquele projeto, daquele programa, daquele software, daquele sistema operacional, e que sejam mantidas por outras comunidades. Motivos diversos: segurança, estabilidade, opção de mudança, evitar aprisionamento tecnológico. Escolha o seu motivo. Tem um monte de motivos para código-fonte estar disponível, para haver toda essa ênfase que há hoje em dia em software livre. Isso não é uma moda passageira, isso não é um modismo, isso não é coisa de hippie, como o software já chegou a ser chamado. Há vantagens técnicas aí. O movimento de código aberto, as ideias do Eric Raymond e as ideias que são dadas em palestras pela Open Source Initiative, eles focam bastante nisso, nas vantagens técnicas. O software livre foca mais naquela questão de liberdade, mas ambos, no final das contas, há vantagens, inclusive técnicas. Quer dizer, pensei que tinha mais uma transparência, então vou acabar por aqui. Enfim, não é só preço. Repare que eu não toquei no quesito preço em nenhum sentido. Quando a gente fala de software livre, primeiro que eu falo, preço, reduz custo, é de graça, é de graça. Reduz custo é questionável, às vezes você gasta um pouco, pelo menos no período de migração, e isso é natural. Qualquer mudança no ambiente de informática vai gerar um custo. Nem que talvez não seja um custo de dinheiro, mas um custo de um tempo que o sistema vai ficar parado enquanto ele está sendo migrado. Custo
o custo menor para usar software livre é um excelente argumento, mas há outros. Segurança, estabilidade, opções de mudança, evitar aprisionamento tecnológico, evitar ficar preso a um padrão, a um fornecedor. Inclusive, há pesquisas recentes do Gartner Group, se não me falha a memória, que citam que o principal motivo das organizações que estão migrando para Linux, para software livre, para código aberto hoje em dia, o principal motivo já não é mais redução de custo. Esse já é o quinto motivo mais citado. Os 4 motivos principais são segurança, estabilidade e basicamente isso que estão aí. O Jean já ficou de pé, já são 6h40, acho que já está na hora de eu parar de falar. Eu espero ter conseguido passar pelo menos a ideia, ou pelo menos se eu não conseguir falar tudo que eu gostaria de falar, se eu conseguir pelo menos gerar interesse da parte de quem não tinha interesse ou não conhecia alguma coisa, acho que já consegui cumprir a minha missão. Perguntas? Aquelas perguntas que surgiram durante o evento todo, aqui estão as respostas, né? O endereço é esquisito, mas é esse mesmo, é bertelli.name, não tem .com.br. Alguém? André, acho que a gente fechou com chave de ouro mesmo o evento. Tá? Muito obrigado pela tua participação. Acho que eu falei demais, todo mundo dormiu. Não, você explicou tudo, eu acho. Bom, à disposição. Meu e-mail não está aí, mas é só entrar nessa página, o meu e-mail vai estar lá disponível, quem quiser tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa. Essa palestra não está, se quem entrar agora não vai achar essa palestra lá, mas hoje ou mais tardar amanhã eu estou colocando essa palestra disponível. Dúvidas, perguntas, à vontade, manda e-mail.